Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando como que a gente faz para resolver esse sistema usando o método do escalonamento, tá? Em que consiste o método do escalonamento? Consiste em eu transformar esse sistema na sua versão matricial, ou seja, montar a matriz completa desse sistema e fazer com que a parte das variáveis vire uma matriz triangular. Como assim? Então vamos começar tirando a matriz. Veja, x mais y mais z igual a 4, eu vou colocar aqui a primeira linha, um x, um y, um z. Vou colocar esse traço aqui para separar a igualdade e aqui o 4. A segunda linha, 2x, 5y, menos 2z igual a 3. E a última linha, x, 7y, menos 7z, que é igual a 5. Então, se eu for analisar, escalonar esse sistema significa pegar aqui a minha diagonal principal, que seria o 1, 5 e o menos 7, dessa matriz dos coeficientes, e fazer aparecer 0 nesses posicionamentos que eu destaquei aqui. Bom, obviamente, o ideal para isso é que eu tenha aqui o meu pivô, ou seja, o meu elemento de referência, como sendo 1 ou menos 1. Isso vai facilitar para a gente na hora de fazer aparecer os zeros nessa posição. Então vamos lá. Eu começo com esse elemento e esse elemento, ou seja, primeira coluna, fazer aparecer aqui abaixo desse elemento, todos que estão abaixo dela, fazer aparecer zero no lugar. Como eu tenho 2, então para zerar eu preciso somar menos 2. Aqui eu tenho 1, então obviamente, se eu multiplicar essa equação por menos 2, 1 vezes menos 2 dá menos 2. A hora que eu somo com esse 2, eu tenho o zero que eu preciso. Então é isso que eu vou fazer primeiramente aqui. A linha que você está multiplicando, você mantém do jeito que está. Então 1 e 4, ela vai ficar do jeito que está. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá zero. E faço o mesmo com os outros elementos. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 5 dá 3. 1 vezes menos 2 dá menos 2, menos 2 menos 2, menos 4, e também faço com o termo que está depois do igual. 4 vezes menos 2, menos 8, menos 8 mais 3, eu tenho menos 5. Portanto, já fiz aparecer aqui o zero nessa posição, que era uma posição que eu queria que aparecesse. Agora eu vou fazer aparecer no lugar desse 1 aqui. Como eu tenho 1, para zerar aqui precisa menos 1, então eu vou multiplicar por menos 1 e somar nessa linha de baixo. Mesmo processo. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 7, 6. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1, menos 7, menos 8. Sempre multiplicando e somando com o correspondente. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 mais 5 dá 1. Portanto, está feita aqui a primeira fase, que eram esses dois elementos que eu precisava zerar. Agora, a próxima fase é esse elemento aqui para finalizar. Ó. Vejam que se eu conseguir zerar esse elemento, eu tenho aqui o meu triângulo de zeros abaixo da diagonal principal. Agora, obviamente, para zerar esse, eu não posso usar a primeira linha mais, senão esse zero aqui, né, ele vai deixar de ser zero. Então, tem que usar a segunda linha. Aqui está fácil. Eu tenho 3 e preciso zerar o 6. Para zerar o 6... eu preciso de menos 6. Como eu tenho 3, então se eu multiplicar essa aqui por menos 2 e somar nessa, eu tenho o zero que eu quero. Então, 1, 1, 1 e 4, que é a primeira linha, eu vou manter. A segunda linha, que é o que eu estou usando de referência, eu também vou manter. 0, 3, menos 4 e menos 5, então vai manter essa linha também. E agora o resultado. 0 vezes menos 2 dá 0, 0 mais 0, 0. 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 6 mais 6, 0. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8 menos 8, 0. Bom, quando acontece isso, de zerar aqui, antes do igual, nós temos duas possibilidades para o sistema. Ou ele é possível e indeterminado, que é quando zera de cá, ou ele é um sistema impossível, que é quando não zera de cá. E é isso que vai acontecer nesse caso. Vejam, menos 5 vezes menos 2 dá mais 10. 10 mais 1 dá 11.
Por que que ele é impossível? Olha só, se a gente for analisar, na primeira coluna tem valores de x, né, coeficientes de x, na segunda coeficientes de y e na terceira coeficientes de z. Então, se eu for analisar essa última linha, que é por onde eu começo, teoricamente, o que eu teria aqui? Eu teria 0x mais 0y mais 0z, isso igual a 11. Isso me mostra que eu tenho aqui um sistema impossível. Por quê? Porque qualquer x, qualquer y e qualquer z que eu coloque aqui, esse resultado vai dar zero. Isso nunca vai ser igual a 11. Portanto, o sistema é impossível, ou seja, a solução dele é vazia, né? Então, esse foi um primeiro exemplo, onde nós temos zeram-se as variáveis, né, os coeficientes das variáveis, e não zera o valor do termo independente, aquele que está depois do igual. Isso caracteriza o sistema impossível. Vamos trabalhar agora a resolução desse outro sistema, né? Nesse caso também o sistema 3×3, com 3 variáveis e 3 equações. Vamos começar montando a matriz completa do nosso sistema. Então nós temos 1, 2 e 3, que são os coeficientes de x na primeira coluna, 1, 1 e menos 1, que são os coeficientes de y na segunda, e menos 1, 1 e 1, que são os coeficientes de z na terceira coluna. Já na última coluna eu vou colocar aqui os termos independentes 0, 1 e 1. Mesmo processo, eu preciso que abaixo da diagonal, ou seja, esses elementos aqui, se tornem nulos. Então eu começo com esse e com esse. Novamente aqui eu tenho a facilidade do 1 no primeiro elemento. E se você não tiver 1, você pode trocar de lugar as linhas ou as colunas para que apareça 1 menos 1. Então se aqui fosse um 3, por exemplo, eu poderia pegar toda essa coluna e passar para cá e essa coluna para cá. A única coisa que eu não posso esquecer depois é que aí ficaria y, x e z. Isso na hora de resolver é importante para a gente. Então aqui eu estou mantendo x, y e z nessa ordem. Bom, como eu tenho 2, eu preciso de menos 2 para zerar. Então se eu multiplicar por menos 2 e somar nessa, esse elemento aqui deixa de ser 2 e passa a ser 0. O 3 eu vou multiplicar por menos 3, isso porque eu tenho 1 como referência. Então vamos lá. Fazendo isso, a primeira linha, 1, 1, menos 1 e 0 é a referência, eu vou mantê-la. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Portanto, está feito aqui na segunda linha. Vamos ver agora a terceira. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, com mais 3, 0. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 com menos 1, menos 4. Menos 1 vezes menos 3 vai dar 3. 3 mais 1 vai dar 4. E 0 vezes menos 3 dá 0. 0 mais 1 vai dar 1. Portanto, fica dessa forma aqui o primeiro passo, que são os dois primeiros zeros. O próximo zero é nessa posição. Para zerar um menos 4, eu preciso de mais 4. A minha referência é essa. Como eu tenho menos 1, para dar mais 4, eu preciso multiplicar por menos 4. Então, vamos lá. 1, 1, menos 1 e 0 continua, que é a primeira linha. A segunda linha, 0, menos 1, 3 e 1 também vai continuar. E agora o resultado na quarta linha. 0 vezes menos 4 vai dar 0, mais 0, 0. Menos 1 vezes menos 4 dá mais 4, com 4, 0. 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. Menos 12 mais 4 vai dar menos 8. 1 vezes menos 4 dá menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Percebam que eu acabei de fazer aparecer os zeros que eu quero. Nesse caso, o que aconteceu? Aqui não zerou todos os coeficientes das variáveis. E isso me caracteriza quando esse elemento aqui, né, tendo os zeros, esse elemento não é nulo, esse é um sistema possível e determinado. Então esse é um SPD, ou seja, ele tem uma única solução. E como que eu faço para resolver? Eu começo analisando aqui quem eu tinha. Aqui era x, aqui era y, aqui era z. Então eu começo na última linha.
0x mais 0y menos 8z. Então, eu tenho menos 8z, que é igual a menos 3. Esse menos 8 vai passar dividindo. Então, z é menos 3 dividido por menos 8, de onde eu tiro que z é igual a 3/8. Portanto, acabo de descobrir o valor de z. Feito isso, eu passo para a linha de cima. O que eu tenho na linha de cima? 0x menos 1y mais 3z, que é igual a 1. E agora troco o valor do z que eu já encontrei. Então, vai ficar menos y mais 3 vezes 3/8, que é igual a 1. Menos y mais 9/8. 3 vezes 3, 9. Não pode multiplicar aqui embaixo, tá? Aqui é 3 sobre 1. Isso é igual a 1. Eu vou tirar o MMC. Nesse caso, o MMC é 8. 8 por 1 vai dar 8 vezes menos y, menos 8y. 8 dividido por 8 vai dar 1, vezes 9, 9. 8 por 1 vai dar 8, vezes 1, 8. Tirei o MMC dos dois lados, eu posso cancelar. Esse 9 vai passar subtraindo, então eu tenho que menos 8y é igual a 8 menos 9. Ou seja, menos 8y é igual a menos 1. O menos 8 passa dividindo, y é menos 1 dividido por menos 8, de onde eu tiro que y é igual a 1 sobre 8, ou seja, y é 1/8. Passo agora para a equação de cima. O que era a equação de cima? 1x mais 1y menos 1z, que é igual a 0. Então, nós temos x mais 1/8 menos 3/8, que é o valor de z, isso igual a 0. Nesse caso aqui eu nem vou tirar o MMC, porque como aqui já está sobre 8, 1/8 menos 3/8 dá menos 2/8. Esse valor que está subtraindo passa somando, então x é 2/8, que efetuando a simplificação por 2, eu tiro que x é igual a 1/4. Então, quem é a solução desse meu sistema? Na ordem x, y, z, ou seja, 1/4, 1/8 e 3/8. Então, o que acontece quando não zera uma das posições aqui? Nesse caso, era a posição do z. O sistema vai dar possível e determinado, ou seja, você tem apenas uma solução. Bom, vamos analisar mais esse exemplo agora, né? Então, está aqui o meu sistema, também 3×3. Vamos começar montando a matriz completa do sistema, ou seja, aqui na coluna do x eu vou ter 1, 1 e 1. Na coluna do y eu vou ter 2, menos 1 e 3. E na coluna do z eu vou ter 1, menos 2 e 2. Os termos independentes, 2, 5 e 1. Começando o nosso processo, então o primeiro zero é aqui e o segundo é aqui. Como eu tenho 1, então se eu multiplicar essa equação por menos 1 e somar nessa, eu já consigo aqui os dois primeiros zeros que eu tenho. Então vamos ver. A linha que eu estou multiplicando, ela vai manter 1, 2, 1, 2. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1 dá 0. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 mais 5 dá 3. Então fica assim a minha segunda linha. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Menos 2 mais 3 vai dar 1. Menos 1 mais 2 vai dar 1. E menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Bom, chegando nessa parte, o outro zero tem que aparecer nessa posição. Aqui eu tenho duas possibilidades para fazer. Eu posso trocar essas duas de lugar para fazer aparecer o zero mais fácil. Ou se eu quiser, tá vendo? Menos 3 e 3. Se eu quiser dividir essa linha inteira por 3, eu posso. Eu vou trocar essas duas de lugar, porque nem sempre a gente pode dividir. Então vai ficar 1, 2, 1 e 2. 0, 1, 1 e menos 1. E 0, menos 3 e 3. Como eu tenho menos 3, se eu multiplicar essa aqui por 3
e somar nessa, eu tenho o zero que eu preciso. Então vai ficar 1, 2, 1 e 2, que é o que eu tenho na primeira linha. 0, 1, 1 e menos 1, que é o que eu tenho na segunda linha. E agora o resultado da multiplicação. 0 vezes 3 vai dar 0, mais 0, 0. 3 menos 3 vai dar 0, 3 menos 3 vai dar 0, menos 3 mais 3 vai dar 0. Então, olha só, zerou a parte das variáveis, só que agora zerou também o que nós temos do termo independente. Ou seja, essa última linha, só lembrando aqui é x, aqui é y, aqui é z, ficou 0x mais 0y mais 0z igual a 0. E isso, qualquer valor de x, y, z que você trocar, satisfaz essa última linha. Então, o que eu faço? Eu passo para a linha de cima, onde eu tenho um y mais um z, que é igual a menos 1. Então, nessa linha, eu tenho um y, um z igual a menos 1. O que eu faço aqui agora? Aqui, esse sistema, ele é um sistema possível e indeterminado. Ele admite infinitas soluções. Então, como que eu faço num caso desse? Eu dou uma solução genérica. Ou seja, a resposta vai ficar em função de uma variável. Qual variável? Que você quiser. Nós só temos que analisar o seguinte, olha só, eu tinha quantas equações? Tinha 3. Quantas variáveis? Tinha 3. Depois que eu escalonei, continua tendo 3 variáveis. Só que essa equação aqui, eu posso eliminar. Então, sobraram quantas equações não nulas? 2. 3, que é a quantidade de variável, menos 2, que é a quantidade de linhas não nulas, dá o que a gente chama de grau de liberdade. Então, o que é o grau de liberdade de um sistema? É você fazer quantidade de variáveis menos a quantidade de linhas não nulas. Então, nesse caso, são 3 variáveis, x, y, z, e 2 linhas não nulas. Então, se eu fizer isso, vai dar o grau de liberdade de 1. O que significa isso? Que a resposta vai ficar em função de uma variável. Se eu tivesse um grau de liberdade de 2, ia ficar em função de 2 variáveis, e assim por diante. Então, posso isolar qualquer uma, vou isolar o y, então o y é menos 1 menos e. Pronto, cheguei no valor de y, tá? Passo para a equação de cima. A equação de cima era x mais 2y mais e, que é igual a 2. E agora eu troco o y que eu isolei ali. Então, vai ficar x mais 2 vezes menos 1 menos e, que era o valor de y, mais e, que é igual a 2. Distribuindo, eu tenho x menos 2 menos 2e mais e, que é igual a 2. Ou seja, quem que eu tenho que isolar? Olha só, o y está em função de quem? De z. Então, eu estou resolvendo tudo em função de z. Então, eu tenho que isolar o x. Então, isolando o x, esse 2 vai passar somando com esse 2, vai dar 4. Menos 2e mais 1z dá menos e. Passa somando mais e. Portanto, o x é 4 mais e. Então, como fica a minha solução? Fica o x, que é 4 mais e, o y, que é menos 1 menos e, e o z foi a variável que eu escolhi para resolver. Isso aqui é uma solução genérica, ou seja, qualquer z pertencente a R que você trocar aqui, vai gerar uma solução para esse sistema. Por exemplo, se o z for 0, fica 4 menos 1 e 0. Isso é uma solução. Se o z for 1, 4 mais 1, 5, menos 1, menos 2 e 1, e isso é uma solução, e assim por diante, com qualquer z que você escolher. Então, esse foi o sistema possível e indeterminado, quando zera tudo aqui, ou seja, você fica com mais variáveis do que linhas não nulas.